Se coloque de pé para nós orarmos. Hoje nós vamos fazer só o estudo mesmo, amém? Um pouquinho longo, mas eu acho que dá para terminar hoje mesmo. Curva sua cabeça e vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós pedimos o Teu favor, a Tua graça, o Teu entendimento sobre nós. Pedimos que Teu Espírito, Senhor, possa esclarecer os nossos corações a Tua palavra, a Tua verdade. Senhor, que nessa noite nós possamos ter mais realidade do Senhor, mais realidade da Tua palavra, impregnada em nós, que isso possa causar nas nossas vidas, Senhor, mais crença no Senhor, naquilo que o Senhor faz, por intermédio da Tua igreja gloriosa. Pai, no nome de Jesus, abra o nosso entendimento para nós compreendermos a Tua palavra. Para a Tua glória nós oramos agradecidos. Amém. Amém. Irmãos, hoje nós vamos ler Efésios, no capítulo número 2. Efésios, capítulo número 2. Os irmãos encontraram? Diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso, na verdade eu falei errado, né? Apocalipse 2, desculpa, irmãos. Perdão. É que a gente vai falar sobre a igreja de Éfeso. Éfeso, nós vamos falar sobre a igreja de Éfeso. Apocalipse capítulo número 2, amém? Amém. Diz assim a palavra de Deus: ao anjo da igreja em Éfeso escreva: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Eu conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome sem esmorecer. Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Lembra-se, pois, de onde caiu, arrependa-se e volte às práticas das primeiras obras. Se você não se arrepender, eu virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas você tem a seu favor o fato de que odeia as obras dos nicolaítas, a qual eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Amém? Que o Senhor nos abençoe dentro da sua palavra. Irmãos, deixe aí, se você tiver com a Bíblia ou com o celular, deixe aberto que nós vamos, não versículo por versículo, mas nós vamos por partes, para nós entendermos um pouco melhor essa epístola essa carta à igreja de Éfeso. Amém? Irmãos, o Senhor, a primeira coisa que Ele diz aqui, Ele volta a falar a respeito dele ter, na sua mão, a sua mão direita, as 7 estrelas, ou seja, os anjos das 7 igrejas, e que ele anda no meio das menorás de ouro, ou seja, o Senhor está conservando a realidade daquelas 7 igrejas. Então a primeira coisa que ele diz é para retornar a ideia que nós falamos na semana passada a respeito de realidade, testemunho e governo. O Senhor está reforçando isso para a igreja de Éfeso. E aí ele fala: eu conheço as obras que você realiza. Então, no conceito de igreja,
o Senhor julga a igreja como um todo. Né? Isso nós vamos ver depois que ele fala a respeito, nós vamos chegar lá, mas só para os irmãos entenderem. O Senhor, ele julga a igreja nesse conceito como um todo. Né? Por exemplo, possivelmente lá na igreja tinha irmãos que não tinham abandonado o primeiro amor. Porém, ele está julgando a igreja como um todo. Né? Ele diz que se eles não voltarem às práticas das primeiras obras, o Senhor ia mover o candelabro de lugar. Então, quando o Senhor diz, eu conheço as obras que você realiza, no caso aqui ele não está falando de obras individuais nossas, para aquela igreja, né? A obra que você realiza aí na sua vida, o Senhor está falando em um todo, ou o Senhor está julgando um todo da igreja. Olha, eu conheço as obras que você realiza em seu esforço, como a sua perseverança. Então o Senhor fala das obras, do esforço e da perseverança que a igreja de Éfeso possuía. E aí ele diz, e eu sei que você não pode, ou que você não suporta os maus, e que você pôs à prova os que se dizem apóstolos e os achou mentiroso. Amém? Então, dentro desse conceito, quando que foi escrita essa carta? Quando João escreve essa carta, irmãos, nós temos a ideia, ou nós temos o entendimento de que todos os outros apóstolos já tinham morrido. Então, quando João escreve a carta de Apocalipse, é bem provável, né, e nós cremos dessa forma, a história diz isso, que todos os apóstolos haviam morrido. Então o fato do Senhor falar assim, você pôs à prova, ou você colocou à prova apóstolos, ou homens que se dizem apóstolos e não são, e os achou mentiroso, é uma prova cabal de que o ministério apostólico continuou. Amém? Como que o Senhor ia pedir para eles provarem o apostolado daqueles irmãos, ou daqueles que se diziam apóstolos, se o ministério apostólico tinha acabado? Por quê, irmãos? A nossa igreja é a igreja apostólica, o caminho, ou seja, nós acreditamos nos 5 ministérios narrados para a própria igreja de Éfeso. Porque tem outros irmãos que não acreditam mais no ministério apostólico nos dias de hoje. Eles argumentam que, para ser apóstolo, teria que ter visto o Senhor Jesus. Porém, como Pedro faz, né, essa escolha, quando ele vai escolher, eles colocam essa regra, que teria ter visto o Senhor Jesus e acompanhado o seu ministério. E aí eles chegam lá entre 2 homens e acabam escolhendo um. Porém, o que nós temos que entender ao pensar nesse conceito? Se fosse essa a real ideia para ser um apóstolo, Paulo não seria. Por quê? Mesmo que ele diz, o Senhor apareceu para mim, eu fui como um abortivo ou o último, porém, Paulo, ele não viu ou não acompanhou o ministério de Jesus desde o batismo. Então ele não se qualifica nas regras de Pedro. Então esse texto, ou essa menção que nós lemos aqui, você colocou à prova apóstolos, ou homens que se dizem apóstolos e não são, é uma realidade que havia apóstolos posterior aos 12. Por quê? João está escrevendo essa carta quase um ano sem. Então todos os apóstolos, ou os 12, haviam morrido. Até o próprio Paulo já estava morto aqui. Amém, irmãos? Então quando alguém perguntar para você, você crê no ministério apostólico? Eu creio. Por quê? Pode usar isso como uma base. Tantas outras, a Bíblia mesmo chama Barnabé de apóstolo. A Bíblia chama um apóstolo ou uma apóstola. Tem aí inúmeras brigas teológicas por nome de Junias. Uns dizem que esse nome é feminino, outros dizem que esse nome é masculino. Indiferente se é um homem ou uma mulher, a Bíblia chama de apóstolo. Aí eles mudaram esse nome, colocaram missionário. E a verdade é que o conceito de apóstolo mais amplo
que é um conceito judaico, que é a palavra rachalia, Saul rachalia, ou Saul emissário, ou Saul enviado. A palavra rachalia, ela vem de um conceito judaico que é aquele que representa quem o enviou. Então, irmãos, todos nós que estamos numa missão, entre aspas, estamos comissionados como apóstolos. Porque o Senhor comissionou os 12 primeiramente, depois o Senhor comissionou os 72, e depois o Senhor comissionou os que crerem, não é verdade? Ide por todo mundo. Primeiro o Senhor mandou os 12 e eles foram, depois o Senhor mandou os 72, que eles voltam, né? Os 12 voltam, todos alegres, dizendo: olha, em teu nome os demônios se submetem. Depois o Senhor comissionou os 72, e eles foram, e o Senhor era com eles. E por fim o Senhor comissionou quem? Os que creem. Se você crê, aí a Bíblia diz que os sinais vão acompanhar os que crerem. Lá em Marcos: em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, se beberes alguma coisa mortífera não vos farão dano, né? Fala sobre as serpentes. E por fim o Senhor diz que imporão as mãos dos enfermos e os curarão. Então o Senhor nos comissionou. Nós somos a representação de Jesus. Então, entre aspas, como se fôssemos apóstolos, o emissário, aquele que está sobre a missão daquele que o enviou. Por exemplo, se eu não puder ir numa cidade e enviar alguém no meu nome, como um pastor daquele lugar, a pessoa me representa ali legalmente. É como se o Senhor nos desse uma carta para meios jurídicos para nós representarmos alguém. É isso que o termo apóstolo, entre aspas, significa. Agora, ninguém está falando a respeito dos apóstolos do Cordeiro, que são os 12, os quais terão as suas cadeiras e eles julgarão, assentados nela, que é uma das promessas que o Senhor disse. Nós não estamos falando dessa classe de apóstolos, mas o ministério apostólico continuou, amém? Então, a igreja de Éfeso, eles colocavam à prova os que se diziam apóstolos e não eram apóstolos. Como eles colocaram essa prova? Tem algumas formas, né? E aí, outra vez, ou outro dia, ou em outro estudo, nós falamos como reconhecer o ministério apostólico. A Bíblia deixa alguns pontos abertos para nós entendermos isso. Outra questão, irmãos, o texto vai dizer no versículo 4: tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Então, João diz para aquela igreja, inspirado pelo Senhor Jesus, né, escrevendo a carta, que ela abandonou o primeiro amor. A palavra primeiro em grego é próten. Isto não se refere não apenas à primazia em tempo, mas também em natureza. Em Lucas, no capítulo 15, o pai deu a melhor veste para vestir o filho pródigo. A palavra melhor também é próten, ou seja, seu melhor amor. Então o Senhor está dizendo para Éfeso: eu tenho contra você uma coisa. Que coisa é essa? Vocês abandonaram o primeiro, a primazia, o melhor amor. É o mesmo, esse próten é o mesmo texto que os apóstolos usam quando falam a respeito da primeira ressurreição. Próten anastasis, ou primeira ressurreição, ou melhor ressurreição. O que isso significa, irmãos? O Senhor está cobrando a igreja de Éfeso que ela abandonou a primazia. Ela não tem mais, ou ela coloca as coisas do Senhor em primeiro. Não é? Às vezes a gente fala assim: aquele irmão está fervoroso, né? Não perde um culto. O que é que tem culto? Tem uma célula, tem um monte. Aí, quando esse irmão vai esfriando um pouco, a gente fala: nossa, o irmão está deixando o primeiro amor. Não é bem nesse sentido que o texto está dizendo. O texto está falando assim: eu tenho contra você que deixou o melhor amor.
ou deixou a primazia, ou deixou o primeiro amor. Ou seja, antes você fazia coisas melhores para mim. Antes eu era o primeiro. Antes eu tinha a primazia. Antes eu era uma coisa melhor para você. É isso que o escritor está dizendo aqui. Próten, melhor. Próten, primeiro. Então é dentro desse significado. Eu tenho contra você que deixou as obras melhores. E aí o Senhor diz: você abandonou o seu primeiro amor, ou você abandonou as melhores obras. Irmãos, essa igreja, ela simboliza a igreja, quando a igreja sai da igreja primitiva e entra dentro desse período, ali por volta do 1º século até quase o 2º século. É o tempo em que as coisas começaram a declinar dentro da igreja. Que às vezes eu falo para os irmãos, por exemplo, a igreja primitiva se reunia para comer. Eles eram unânimes, comendo junto. Aí quando nós chegamos em Corinto, uns comiam e outros ficavam sem comer. Então a igreja está deixando o melhor. A igreja está num período de decadência, né? Eles eram unânimes em tudo. E aí depois, lá em Corinto também, que é a igreja que mais deu problema, ao ponto de Paulo ter que escrever 4 cartas para ela. 2 estão aqui, estão escritas para nós, as outras 2 não foram canonizadas, porém nós entendemos, lendo, que Paulo escreveu 4 cartas para a igreja de Corinto, e eles eram unânimes em tudo. Mas lá em Corinto 3, por exemplo, 1 Coríntios 3, está tendo um problema lá, que uns estão dizendo eu sou de Cefas, uns estão dizendo eu sou de Apolo, outros estão dizendo eu sou de Pedro, outros de Paulo, né? Cefas, Pedro, outros de Jesus. Então assim, eles não estão em unanimidade mais, eles estão brigando entre eles. Uns são de um time, outros são de outro time. A igreja está se dividindo. Então, é dentro desse período que a igreja de Éfeso, aqui como uma igreja modelo, porque as 7 igrejas, elas são modelos. Na verdade, o Senhor inspirou esses homens para escrever para 13 igrejas, da mesma forma que temos 13 tribos. São 6 igrejas que João escreve, são 7, mas Paulo também escreve para Éfeso. Então, 6 de Paulo e 6 de João, 12, e mais Colossenses 13. Então o Senhor, Ele escreveu para essas igrejas, porque elas são tipos. Esses problemas, irmãos, que tinham nessas igrejas, nós temos dentro das nossas. Quando eu digo nossas, a igreja mineira, a igreja americana, a igreja de São Paulo, você vai achar um irmão que está deixando as primeiras obras, você vai achar um irmão que ama a obra dos nicolaítas, você vai achar um irmão que tolera Jezabel, você vai achar um irmão que o coração dele, ele está colocando um tronco no diabo. Você vai achar um irmão que ele lembra as obras de Laodiceia, como também vamos achar irmãos que são como Filadélfia. Amém? Então eles deixaram as primeiras obras, as primeiras coisas. Deixaram, estão num período, né, de involução. A igreja estava num nível e agora está caindo no nível. Quando começou? Ananias e Safira, por exemplo, eles começaram esse processo de involução. Por quê? Eles quiseram mexer no sistema a qual o Senhor estava colocando ali para a igreja primitiva. Por quê? Eles não podiam se apegar às coisas de Jerusalém. Por que eles não podiam se apegar às coisas de Jerusalém? Porque o Senhor iria destruir Jerusalém. Então por isso que eles vendiam tudo. A igreja de Jerusalém era uma igreja que não tinha mais moradia, vamos dizer assim, eles não tinham apego mais nas coisas. Por quê? Porque o Senhor queria que eles, no futuro, eles saíssem de Jerusalém. Tanto é isso, irmãos, que eles não entenderam esse princípio. E aí, o que aconteceu? Eles ficaram reunindo, até que veio a perseguição, e aí eles foram dispersos, os crentes de Jerusalém, e aí eles começaram a pregar o evangelho em outras cidades.
Mas antes disso, eles estavam só se reunindo. Se reuniam e moviam o lugar. Se reuniam e o Senhor salvava. Mas estavam ali entre eles. E a ideia de Deus é que eles avançassem com todo mundo. Amém? Então, eles não... Eles tinham aqui, quando o Senhor fala a igreja de Éfeso, em outras palavras, de uma tipologia, ele está falando para aquela igreja do primeiro e do segundo século, vocês precisam voltar às primeiras práticas. E aí o que acontece? E aí o Senhor dá uma advertência: senão eu venho a ti e vou mover do seu lugar o teu candeeiro, caso você não se arrependa. O Senhor está dizendo: se você não voltar à prática das primeiras obras, se você não se arrepender, eu virei até você e vou tirar o seu candelabro do lugar. E aí, irmãos, o que acontece? Depois de um período muito amplo de anos, a igreja de Éfeso fechou. Ou seja, eles não voltaram às práticas das primeiras obras. E o Senhor foi lá e moveu o candeeiro de lugar. Eu não sei hoje, eu acredito que tenha já. Mas se você pegar há um século atrás, há relatos que não tinham igrejas em Éfeso. Que ali por volta, se eu não me engano, acabei me esquecendo de só validar esse estudo nesse sentido, que eu estudei isso há um período um pouco longe antes, qual era a atual localidade dessas igrejas. Se eu não me engano, Éfeso é na Turquia. E aí, como eu tinha... Éfeso na Turquia. Então, eu tinha estudado isso no período antes e eu acabei esquecendo de validar isso. Então, hoje eu sei que tem missionários na Turquia, mas em um período um pouco atrás aí de anos não tinha. O Senhor removeu o candeeiro de lá e não teve mais testemunho naquela cidade. Não teve mais governo naquela cidade, não teve mais realidade nos céus lá. Por quê? Eles não voltaram as práticas das primeiras obras. Então existe igrejas em Corinto, em Roma, em tantos lugares. Se você pegar um século atrás aí, mas não tinha igrejas em Éfeso. Por que está tendo igrejas em Éfeso agora e a igreja está indo para muitos lugares que não tinha antes? Irmãos, isso tudo está linkado com a volta do nosso Senhor Salvador Jesus. Então, é normal que isso ocorra, mas se você pegar os períodos mais atrás aí, não tinha igrejas lá por conta disso, porque o Senhor removeu o candeeiro de lá. Deve ser uma luta implantar uma igreja naquele lugar. Deve ser muito complicado, né? Se tiver algum missionário que foi para lá, pode nos narrar isso melhor. Por quê? Eles não se arrependeram, eles não voltaram às práticas das primeiras obras. Amém? E aí o Senhor continua: mas eu tenho uma coisa ao seu favor. Ao Senhor primeiro ele fala: eu tenho uma coisa contra você. Mas agora o Senhor é um Deus justo, irmãos. O Senhor não é como nós. Por exemplo, se eu fizer 20 coisas boas para você e uma ruim, é possível que você esqueça as 20 boas, e eu também sou assim, eu sou você, e me apegue à ruim. É isso que nós temos que tentar colocar um padrão de mente na nossa mente, como o Senhor pensa as coisas. Né? Você e eu temos que pensar dessa forma. Às vezes a pessoa faz 20 coisas boas para você e ela falha em uma, aí você abandona as 20 e se apega no que ela falhou. Então nós precisamos pensar como o Senhor pensa. Nós precisamos tentar entender como o Senhor entende. Então o Senhor fala: eu tenho uma coisa contra ti, e ele fala o que é: você abandonou as suas primeiras práticas, o primeiro amor, e agora eu tenho algo, uma coisa boa para falar de você. Que coisa boa é essa? E ele continua: mas você tem ao seu favor, você tem uma coisa boa, você tem algo bom, o fato de que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Então o Senhor diz:
você tem uma coisa ruim, você deve resolver esse problema, voltar às práticas do primeiro amor, mas agora você tem uma coisa boa ao seu favor. Que coisa boa é essa? A coisa boa é que você odeia as obras dos nicolaítas. Os nicolaítas não podem ser encontrados na história da igreja. Uma vez que Apocalipse é um livro de profecia, ainda devemos atentar para o significado da palavra nicolaítas. Em grego, ela é composta de duas palavras. Nikal significa conquistar ou sobre os outros. E Laos significa povo comum, o povo secular ou laicado. Então, nicolaíta significa conquistado, o povo comum, subindo sobre o laicado. Irmãos, o que significa nicolaítas? É como, traduzindo em miados, nicolaítas, ele significa uma pessoa que ele exerce influência sobre o laicado, sobre pessoas simples, ou sobre pessoas comuns. É como se fosse uma classe mediadora. Aqui a ressalva que eu coloquei vai falar sobre isso. Nicolaítas, portanto, refere-se a um grupo de pessoas que autoavaliam muito acima dos crentes comuns. O Senhor está acima, os crentes comuns estão abaixo. Os nicolaítas estão abaixo do Senhor. Contudo, acima dos crentes comuns. Então, usando esse termo nicolaítas num símbolo profético do que essa palavra significa, Nikal e Laos, significa como? O Senhor está acima, os crentes estão abaixo, e entre os crentes existe um medianeiro, existe um mediador. E quem é esse mediador? Não é Jesus. Entre os crentes que estão abaixo e os crentes que estão, e Deus que está acima, existe um medianeiro entre eles. E essas pessoas que possuem a obra dos nicolaítas, eles se colocam como medianeiros entre Deus e as pessoas. E aí o Senhor diz: o Senhor odeia o comportamento dos nicolaítas, a conduta de elevar-se sobre acima dos crentes comuns como uma classe mediadora. É o que o Senhor detesta, é algo para ser odiado. Então, isso, irmãos, era um comportamento, mas depois vira uma doutrina. Se você continuar lendo aqui as outras epístolas, o Senhor vai falar também que isso virou uma doutrina. Qual doutrina? A doutrina de se colocar como medianeiro entre Deus e os homens. Claro que nós ensinamos, hoje, entre aspas aqui, eu estou fazendo esse papel. Qual papel? Eu estou passando as verdades de Deus para você, mas não é nesse sentido. O que o Senhor está falando em um simbolismo profético, aqui a gente pegando Nikal e Laos, que é as duas palavras que formam nicolaítas, é dentro desse sentido de se colocar entre Deus e os homens. E o Senhor odeia essa prática. Por quê? Porque o véu se rasgou. Então hoje, todos nós somos sacerdotes. Todos nós somos reis. O Senhor disse que Ele constituiria para Ele, antes vocês não eram povo, mas agora são povo. Vocês são sacerdotes, nação santa, povo adquirido. Por quê? Deus abriu um leque para todas as pessoas. Antes, na primeira aliança, havia a tribo de Levi que fazia isso. Ela era ali empossada pelo Senhor mesmo, foi o Senhor que desejou dessa forma, de fazer esse, como posso dizer, esse medianeiro entre os homens e o Senhor. Ela se colocava entre Deus e os homens. Você não chegava diante do Santo dos Santos.
quem chegava diante do Santo dos Santos era um sacerdote representando. Então, eu não entrava direto diante de Deus. Por quê? O Senhor se manifestava em um templo. Primeiro se manifestou em um tabernáculo e depois o Senhor se manifestou em um templo. Então, uma vez por ano, em Yom Kippur, o Senhor descia ali entre os querubins e o sacerdote ia lá e ele representava todo o povo de Israel. Então, havia um homem entre todos eles. E aí hoje, o Senhor Jesus fez esse papel. Só que o texto diz que o Senhor Jesus, após fazer esse papel, e Ele faz esse papel, nós temos um sumo sacerdote, à destra de Deus, o Senhor foi dispensado a nós. Ou seja, o Senhor não mora nessas paredes. Aqui não é a casa de Deus. O Senhor mora em nós. O Senhor não mora mais em templos feitos por mãos de homens. O Senhor mora em nós. Quando, se você observar, isso está explícito na Bíblia. Por exemplo, primeiro, quando o Senhor está migrando, vamos dizer, a sua morada, o Senhor diz: por que vocês fazem da minha casa, casa de negócios? O Senhor diz primeiro que a casa dele era casa de negócios. E depois o Senhor diz: vossa casa ficará deserta. Ou seja, o Senhor está migrando. O Senhor diz no começo do ministério dele, quando ele derruba os cambistas e bate a Zorrag ali nas mesas, expulsa todo mundo, vocês estão fazendo da casa de meu pai casa de negócio. Mas no final do ministério de Jesus, ele diz: vossa casa ficará deserta. Ou seja, já está saindo a realidade, o testemunho, o governo daquela casa. E está vindo para a mão de quem? Da igreja. Então hoje, irmãos, nós somos a igreja do Senhor Jesus. E nós somos representantes dele aqui na terra. Então não pode haver uma classe medioneira. Eu sou pastor, mas não sou medioneiro seu. Eu sou alguém que lhe ensina, alguém que lhe dá conselhos. Não sou o teu medioneiro. Eu te libero, eu te deslibero, eu te abençoo, eu te amaldiçoo. Tem coisas que nós abençoamos como pastor, tem coisas que não estão nas minhas mãos. Então nós não podemos nos colocar entre Deus e os homens. Por quê? O véu do templo se rasgou. O véu do templo se rasgou. E aí o Senhor veio morar dentro de cada crente. E todos nós somos sacerdotes e reis. Isso é uma bênção, mas também traz uma responsabilidade para nós. O fato de você ser sacerdote te traz uma responsabilidade. Pegue as representações, pegue lá na primeira aliança como um sacerdote deveria agir, por exemplo. Qual eram as funções dele? Sabendo que aquilo ali é uma sombra de uma realidade que está em nós. Pegue as funções de um rei na primeira aliança. Quando nós falamos para o irmão, você é sacerdote e você é rei, você é reino. Aí o irmão fala: glória a Deus. Então tem os dois pontos, tem a cruz e a espada. De um lado, uma classe que se coloca entre os homens e Deus, a qual o Senhor, numa linguagem profética, Mical e lá os odeia. O Senhor não odeia as obras, odeia as práticas, odeia esse ensino de colocar homens na frente de Deus. Mas por outro lado, o fato de sermos sacerdotes e o fato de sermos reino, reis, isso também nos coloca grandes responsabilidades. O sacerdote tinha que manter o fogo aceso, por exemplo. O sacerdote tinha que tirar a brasa. O sacerdote tinha que imolar os sacrifícios. O sacerdote tinha que se lavar. O sacerdote não podia mostrar sua nudez. O sacerdote tinha que ter roupas específicas. E tantas outras coisas. Isso tudo é uma sombra de algo real que está em nós. Então, em cada aplicação dessa, você pode tirar um ensinamento para a sua vida como sacerdote de Deus.
o rei tinha suas obrigações como rei. Então, se somos reis, se somos reino, e se somos sacerdotes de Deus, sacerdotes, levamos a terra aos céus, reis, trazemos os céus à terra, nós precisamos ter as nossas obrigações e as cumprir, porque o Senhor cobrará de nós as nossas obrigações, tanto no sacerdócio quanto no reino. Amém? Então o Senhor odeia a obra dos nicolaítas, o Senhor odeia o ensino deles, o Senhor odeia a prática deles. Qual a prática? De medionar entre os homens, de ser medioneiro, de se colocar na posição de Deus. Olha, para você ir até Deus, você tem que passar por mim. Olha, para Deus te usar nos dons, você tem que passar por mim. Olha, para isso você tem que passar por mim. O Senhor odeia essas práticas, irmãos. Claro que dentro da igreja existem as regras. Claro que dentro da igreja existem os ministérios que conciliam a igreja, que ensinam, que trazem uma clareza espiritual melhor das coisas. Mas nós não podemos nos colocar entre Deus e os homens. Não é só eu que profetizo, não é só eu que prego. Os irmãos também têm a realidade de Deus. Há coisas que Deus revelou para você que não revelou para mim. Você tem realidades de Deus que talvez eu não tenha, como eu tenho realidades que você não tenha. Por isso que a igreja é edificada. A Bíblia diz que o Senhor é a pedra angular e nós somos pedras. Se você for ali fora e pegar um monte de pedras na sua mão, cada uma terá um formato, cada uma terá uma forma, cada uma terá um jeito. Mas o Senhor fez um edifício glorioso com essas pedras. Ou seja, uma pedra maior, uma pedra menor, uma pedra angular, uma pedra torta. O Senhor foi ajustando as pedras e fez um grande edifício. Então todos nós temos um papel fundamental dentro do corpo do Senhor. Então dentro do seu propósito, você tem livre acesso a Deus. Nós não podemos colocar barreiras dentro desse propósito. Nos colocar como medioneiro das pessoas. Nós trabalhamos com discipulado, por exemplo. Temos que sempre ter aquela prática de Pedro. De Pedro fala aos presbíteros, eu também sou presbítero. Apacenta o rebanho de Deus. Primeiro, o rebanho é de Deus, não é nosso. E aí Pedro diz: segundo, não seja dominador do rebanho. Não apacentem eles por lucro. E aí no final vem a recompensa disso, que Pedro disse que nós trocaremos tudo isso pela coroa incorruptível. Amém? Então nós não somos donos de ninguém. Nós não podemos fazer essa barreira entre as pessoas e Deus. Por quê? O rebanho é de Deus. Quem apacenta? Eu, mas o rebanho é de Deus. Quem apacenta a sua célula? Você, mas o rebanho é de Deus. Quem vai apacentar os seus discípulos quando você tiver? Você, mas o rebanho é de Deus. Nós não podemos nos colocar entre Deus e eles, porque eles têm livre acesso. Não podemos costurar o véu, irmãos. Não podemos ir lá e costurar o véu que o Senhor rasgou. E o Senhor rasgou não é para entrarmos lá em Jerusalém, porque nem existe mais aquele lugar. O Senhor rasgou para nós entrarmos no Santíssimo. Qual o Santíssimo? Nos céus, por um novo e vivo caminho, a saber, a carne de Cristo. Então, esse véu foi rasgado e nós não podemos querer costurá-lo novamente. Amém? Então, quando o Senhor vai falar as obras dos nicolaítas, quem são os nicolaítas? Possivelmente, ninguém sabe. É um assunto muito complexo de falar literalidade nesse contexto. Dizem ser discípulos de Nicolau, o prosélito que se tornou diácono, quando se escolheu lá os diáconos. Dizem que ele que começou a deturbar esses ensinos dentro da igreja. Mas no sentido profético, Nicolaus, as obras do Nicolaítas são essas, de colocar medioneiros entre Deus e o seu povo. Amém? Nós mostramos o caminho, não drenamos o caminho. Nós ajudamos o caminho dos discípulos. Nós deixamos o caminho mais rápido. Não fechamos o caminho.
Não colocamos pedra no caminho, espinhos no caminho. Nós limpamos o caminho, como fizeram lá no Salmo. Chegando no vale de Baca, era um lugar que não tinha água, alguém teve a ideia de cavar poços. E aí o que aconteceu? Com as chuvas seródicas que ocorreram naquele ano, os poços encheram de água. No outro ano, quando eles subiram em tabernáculos, tinha água para eles beberem. Essa é a função do discípulo: cavar buracos, cavar poços, limpar o caminho. Discipulador, melhor dizendo, deixar o caminho limpo, mais fácil, não encher de espinhos, fazer buracos, machucar quem está pelo caminho. Essa é a nossa função, não fechar o caminho, mas abrir o caminho para que as pessoas cheguem mais próximas de Deus. E nós não podemos nos opor entre Deus e elas têm livre acesso. Amém? Nunca permita, irmãos, que alguém tire o teu livre acesso de Deus. Nunca permita que alguém costure o seu véu. De vez em quando a gente escuta: eu vou te amarrar, eu vou tirar os dons. Tem essas loucuras no meio gospel. Esses tempos atrás que eu tenho uma irmã, ela disse que disseram para ela que os dons que ela tinha era para ser usados só naquela igreja. Primeiro, a igreja só tem uma, a de Jesus. Segundo, numa cidade só tem uma também, que é a igreja da cidade. E os dons de Deus ele não tirou nem de Lúcifer, quanto mais de nós. Né? Porque a Bíblia diz que os dons o Senhor não tira, eles são irrevogáveis. Então, se você é profeta aqui, você vai ser em qualquer outra igreja desse país. Se você tem o dom de profecia aqui, você vai ser usado em qualquer igreja desse país. Se você é um mestre aqui, você vai ser um mestre em qualquer igreja desse país. Por quê? O Senhor não retira dons. Isso é uma obra de Nicolau, de nicolaítas, de se opor entre Deus e os homens, de querer travar as pessoas, de achar que eles são donos do rebanho de Deus, que não foi comprado com o sangue deles, mas com o sangue puro e inocente do nosso Senhor. Então, não aceite isso na sua vida. Se alguém falar isso para você, repreenda em nome do Senhor, porque o Senhor odeia essas obras, essas práticas e esses ensinos. Amém? Isso são obras que o Senhor odeia. E aí o Senhor disse: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Senhor fala da mesma maneira a todas as 7 igrejas, mostrando que não somente a igreja em Éfeso necessita ouvir, mas todas as igrejas necessitam ouvir. Nós, às vezes, irmãos, temos aquela prática, principalmente quando é uma mensagem de exortação. Nossa, João não veio hoje, Pedro não veio hoje, essa mensagem é para ele, a mensagem é para nós, irmãos. O Senhor fala com quem está presente, a não ser que ele esteja tratando um assunto da igreja. Aqui o Senhor estava falando: olha, vocês, a igreja toda de Éfeso deixou as primeiras obras, e a igreja toda de Éfeso odeia as obras dos nicolaítas. O Senhor pega o pacote inteiro. Mas se tratando de mensagens esporádicas que pregamos, o Senhor fala com quem está presente. O João não veio, o Pedro não veio. Aí o Senhor nos repreende dizendo: ao ouvires a voz do Senhor, não emprestai vosso coração. Então o Senhor está falando com você que está aqui, com os irmãos que lá de Americana que estão vendo, se eles estiverem online, aí que nós estamos fazendo para eles verem. O Senhor não está falando com quem não veio. O Senhor está nos instruindo, porque o Senhor fala com a igreja, o Senhor fala com quem veio. Então a mensagem é para você. Nesse pacote todo que eu ministrei, está indo aí para quase uns 40 minutos, eu acredito, que eu estou falando aqui. Um pouquinho aí falou com você, um pouquinho falou com o outro, um pouquinho falou com o outro. Esse é o milagre da palavra. Pessoas distintas, em situações distintas, com criações distintas, com crenças distintas, ouvem a mesma palavra, o Senhor fala um pouquinho com cada um. Por quê? Porque Deus sabe o que nós precisamos ouvir da parte dele. Então não ache que o Senhor está falando com quem não veio, o Senhor está falando com quem veio. Se você não está vivendo, é para nunca viver. Se você não deixou as primeiras obras, é para você nunca deixar. Se você odeia as obras dos nicolaítas, é para você continuar odiando. Amém? Agora, se você deixou as práticas das primeiras
primeiras obras, o Senhor está falando, volte logo, porque eu posso mudar o candeeiro de lugar. Amém? E por fim, o Senhor diz, ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Então, essa árvore da vida, irmãos, o fruto é para os vencedores, as folhas para as nações. Quem é um vencedor? Aquele que ganha a corrida. Quem termina a corrida em segundo lugar ganhou a corrida? Não, mas ele terminou. É isso que as pessoas não entendem. Quando o Senhor diz ao vencedor, Ele está dizendo quem cumpriu a corrida dele. Agora, quem chegou em segundo, ele terminou a corrida, mas não venceu. Ou seja, tem perdedores que são salvos, é isso que eu quero dizer. O Senhor diz ao vencedor, para outra igreja, dizendo, eles nunca provarão o dano da segunda morte, mas o perdedor salvo vai provar. Então tem pessoas que elas estão na corrida. Lembra que Paulo fala de uma corrida? Uma carreira? Aquele que disputa dentro de um estádio, ele disputa para vencer. Aí nós, nessa carreira, podemos chegar em terceiro, quarto, quinto. Nós terminamos a carreira, mas não vencemos. Essa é a carreira da salvação. A salvação plena. Ser salvo no Espírito, ser salvo no corpo, ser salvo na alma. Ser salvo no Espírito, ser salvo na alma, ser salvo no corpo. Tem pessoas que elas terminarão a carreira, mas não em primeiro. Não serão vencedores. No meio do caminho, ficar distraídos. Lembra? Não sei se você já viu, ficou famoso. Um rapaz que começa a comemorar antes de chegar na linha de chegada, um cara vem e passa ele. Tem esse vídeo na internet. Por quê? Ele perdeu, ele não chegou no final. Então, ele chegou em segundo. Ele terminou a corrida, mas não venceu. Então o Senhor está dizendo, ao vencedor eu vou dar direito. O perdedor não terá. Amém? Então, dentro da igreja do Senhor tem vencedores que vencerão a carreira. Imagine que você tem uma corrida para fazer. Contra quem você corre, irmãos? Contra você mesmo. Não é contra mim. Não é eu contra você na corrida, é você correndo contra você mesmo. Quem é o seu inimigo? No Egito é o mundo. No deserto é a alma. E para entrar em Canaã, os principados que estão naquela cidade. Qual o nível da corrida nós estamos? Ao sair do mundo. Estou vencendo o mundo. O Rubens do mundo. O Rubens de agora vencendo o Rubens do mundo. Quando eu entro no deserto, o Rubens de agora vencendo o Rubens almático. O Rubens que quer voltar para o deserto. O Rubens que fica murmurando porque Deus não dá carne. O Rubens que murmura porque Deus não dá água. O Rubens que tem saudade do Egito. E por fim, para chegar em Canaã, temos que vencer. Aí lutaremos contra inimigos, que são as 7 nações, tipificando o governo maligno. Deus é governado por 7, e o maligno também se aposta disso, dizendo que para entrar em Canaã tem 7 nações, que representam o governo maligno. Amém, irmãos? Corremos a carreira contra nós mesmos, contra nossas concupiscências, os desejos dos nossos olhos, os desejos da nossa carne, a soberba da nossa vida. E nós precisamos vencer essa corrida, chegar em primeiro. E aí, de fato, se formos os vencedores, nós teremos direito de comer da árvore da vida, a qual Adão não comeu. Pelo menos eu creio dessa forma. Era para ele ter comido uma, ele comeu a outra. E aí alguém vai dizer, nossa, como ele foi esperto. Nós fazemos a mesma coisa. Porque seguimos o passo do nosso pai Adão. Às vezes era para nós comermos as coisas de Deus e comermos as coisas do diabo, do mundo. Por quê? Porque Adão está refletido em nós. Temos que deixar Jesus, o último Adão, refletir em nós. Então você pode traçar toda essa corrida e chegar em 20º. Ser um retardatário. Mas o Senhor quer. E o Senhor, quando te viu de antemão, Ele projetou você para ganhar a corrida, amém? Por isso, quando nós falamos, Senhor, quero viver tudo aquilo que o Senhor projetou para mim, é no sentido de que se vivermos o que Deus projetou para nós, nós vamos chegar em primeiro na corrida.
Agora, se eu viver o que eu quero, aí eu não chego. Se eu viver da minha forma, eu não consigo. Mas se eu viver o que o Senhor projetou para mim, eu chego primeiro. E aí o Senhor me dará. O Senhor tem várias dádivas, mas para a igreja de Éfeso ele diz: se você vencer, eu vou te dar direito de comer da árvore da vida. Agora as nações só comerão as folhas. Por quê? Porque o Senhor faz distinção entre os que servem Ele e os que não servem. Servir está linkado à mensagem de domingo. Servir, nós só servimos o Senhor. O Salvador nós não servimos, mas o Senhor nós devemos servir. Amém? Então, aqui de uma maneira bem rápida, né? É muito amplo estudar essas igrejas, mas de uma maneira bem rápida, eu passei os principais versículos para os irmãos, sem explorar muito, porque senão nós íamos ficar uma semana, um mês falando de Éfeso, né? Se fosse para falar contexto histórico, profético, tudo, mas aqui de uma maneira bem rápida, falei com os irmãos a respeito dessa igreja, amém? E aí, o que nós podemos aplicar disso? Porque a palavra só tem poder se nós aplicarmos. Pegue 3 pontos dessa palavra. Volte às primeiras práticas, odeie as obras dos nicolaítas e se esforce para ser um vencedor. Amém? Volte às primeiras práticas, odeie as obras dos nicolaítas e se esforce para chegar na corrida em primeiro lugar. Pegue isso como aplicação pessoal. Senão a palavra ficou só ficamos aqui falando. Só serve de conhecimento teórico. Se nós não pegarmos e aplicarmos isso em prática, em realidade, isso virar carne em nós. Eu tenho que voltar às primeiras obras. Primeiro não significa o que eu fiz antes, mas significa as melhores. A melhor obra, a primazia para Deus. Odeie as obras dos nicolaítas. Seja um protestante contra essas obras. Está cheio aí, irmãos, na internet e em tantos outros lugares. Para mim profetizar, preciso pagar o Pix. O profeta do Pix tem e a galera paga. São obras de nicolaítas. Se coloca entre Deus. Deus quer falar com você. Você sabia que se Deus usa muito profeta para falar com você, porque não consegue falar com você mesmo? Se Deus vive usando profeta todo dia para você, porque ele não consegue acessar você. Aí tem que usar um terceiro. Eu creio no dom de profecia, amo ele. E a igreja tem que ser nutrida pela profecia, porque senão começa a corrupção. Mas se Deus falar com você todo culto, 3, 4 vezes por mês, é porque Ele não consegue falar com você. Você não deixa Ele falar. Você deve só ficar falando: ô pai, eu quero isso, eu quero aquilo. Quando Ele vai falar, você vira as costas, desliga o telefone e vai embora. Aí outro dia, hoje eu vou falar com ele: ô pai, eu preciso disso, ajeita isso, eu quero isso, me livra disso, me cura daquilo, e desliga de novo o telefone. Aí ele fala: eu vou ter que acessar pela profecia, porque eu não consigo falar com meu filho. Imagine Deus com o seu filho. É a mesma coisa, irmãos. Você tem um filho aí, você não consegue falar com ele, você terceiriza isso. Deus é da mesma forma, irmãos. Existe o dom da profecia? Existe. Eu creio e amo ele, tem que ter na igreja. Mas você fala com o seu filho, não é você que direciona o seu filho? Eu não direciono o seu filho. Né? Às vezes a gente fala alguma coisa com os parentes da gente. Quando chega no filho dos outros: oh, nossa, não sei o quê. É a mesma coisa Deus. Ele vai trazer uma direção para você e pela profecia também. Mas se Deus vive falando em profecia e fala pouco no seu coração, se você ouve pouco as intuições de Deus com você, é porque você não está ouvindo o Senhor. Temos que dar ouvido para o Senhor. O Senhor fala através de tudo. Até eu falei com o Alexandre no domingo a respeito daquela mensagem que eu ministrei. Como era um culto do amigo, eu achei uma palavra um pouco dura. Eu falei: Senhor, é isso mesmo? E aí eu lembrei de um texto: vós não sois de vós mesmos. E eu falei: onde está esse texto? Aí é fácil fechar o olho, você põe lá no Google: vós não sois de vós mesmos. Eu não pus. E eu entrei na internet e apareceu um programa que chama Vejam Só. Alguém sabe que programa é esse? Vejam Só, um programa de debate teológico. Quem estava lá? Napoleão Falcão. Um dia que ele foi lá, e ele disse a respeito da conversão dele. E qual era o texto da conversão dele? Ele disse que
o cara estava cortando o cabelo dele e disse: eu quero que o senhor me dá licença, eu quero que o senhor leia um texto da Bíblia. Ele falou: leia. Qual é o texto? O texto que eu falei para vocês. Vós não sois de vós mesmo, foram comprados por um alto preço. Quando eu vi aquilo, eu falei: nossa, Deus falou comigo ou não? Ele confirmou a palavra dele ou não? Então temos que ficar atentos. Às vezes o Senhor não fala só aqui, por intuição dentro de nós. O Senhor estava procurando, pedindo uma confirmação do Senhor e queria colocar esse texto. E eu nem fui na internet, que fácil, vai lá no Google, um pedaço, aparece o lugar que está para você. E o Senhor usou um Reels do Instagram para confirmar a palavra dele. Então temos, irmãos, que ficar atentos ao que o Senhor quer falar conosco. Amém? Glória a Deus pela sua palavra. Irmãos, nós vamos, pode terminar aí, nós vamos tirar os